Como interpretar para Libras? Tem muitas pessoas que hoje estão aprendendo a Libras e querem se tornar intérpretes, mas como fazer isso? A gente tem a seguinte situação aqui, ó. Primeiramente a Libras hoje. Muita gente utiliza a Libras hoje para se comunicar com surdos. Ou talvez você esteja no processo para aprender a Libras para se comunicar com surdos. Mas o que muitas pessoas não percebem é que, mesmo que o seu objetivo seja apenas se comunicar com surdos, existe uma vasta oportunidade e necessidade de você saber também como interpretar para Libras. Por quê? Porque você é ouvinte, eu sou ouvinte. Então, a gente tende a pensar em português. Obviamente, para você se comunicar melhor em Libras, você precisa de desenvolver esse pensamento em Libras. Mas, para e pensa comigo, se o tempo todo, tudo que está à nossa volta está em português, em casa, na igreja, na sua religião, na loja, no shopping, nos atendimentos, no curso, no seu local de trabalho, é óbvio, mais cedo ou mais tarde, quando você tiver com surdos, você vai precisar interpretar do português para Libras alguma coisa. Você está preparado para isso? Nesses mais de 23 anos de experiência prática que eu, Madison, tenho no dia a dia com a Libras e já tendo atuado como intérprete em tantos e tantos contextos, do contexto mais informal ao contexto mais formal, e sendo casado com a Raquel, minha esposa, ela é surda, eu identifiquei que muita gente acaba travando justamente nessa pequena transição e acaba não percebendo isso. Qual que é a grande questão? Hoje, no Brasil, são mais de 9,7 milhões de surdos, segundo o censo do IBGE lá de 2010. Depois disseram que em 2022 o IBGE tinha atualizado isso para 10,7 milhões, porém, em contato com o próprio IBGE, eles disseram que não tinha saído o resultado do censo até esse exato momento e que ia demorar alguns anos ainda para poder sair esse resultado. Logo, para e pensa comigo, se a gente for comparar com o censo lá de 2000, que era 5,7 milhões, poxa, a gente já deve estar com 15 a 20 milhões de surdos no Brasil. E os profissionais atuais não dão conta de atender toda a demanda que existe para interpretação da Libras. Eles não dão conta disso. Percebe? Então, aqui surge então um gap, um espaço de oportunidade que muitas pessoas acabam não se dando conta. E você saber interpretar do português para Libras é um diferencial de 3 situações diferentes. Primeiro, porque ao saber interpretar do português para Libras, você vai melhorar astronomicamente a sua comunicação com surdos. Me pergunta como que eu sei disso. A minha esposa Raquel é surda, então eu vivo imerso na Libras 24 horas por dia. A Libras para mim não é uma modinha, não é uma curiosidade, não, é a minha vida. Ela mudou por completo a minha vida e a minha comunicação. E eu sei que quando você sabe interpretar do português para Libras, a sua comunicação no dia a dia vai mudar literalmente da água para o vinho. Além disso, você vai estar mais preparado para poder ajudar os surdos no dia a dia. Pode ser no ambiente de uma conversa de família, pode ser um ambiente aqui de casamento ou de igreja. O que aconteceu? Já aconteceu de eu ir visitar algum amigo surdo ou de eu estar em algum ambiente que tem ouvintes e surdos e eu precisar de interpretar uma conversa do surdo com a própria família dele. Pasme, a maior parte da família dos surdos não sabe Libras. Então o surdo vive como estrangeiro dentro da própria casa dele. Várias vezes eu mesmo já ajudei a interpretar esse tipo de conversa. Eu já fui convidado para o casamento de um amigo meu surdo, cheguei lá, a pessoa que ia interpretar tinha faltado. Ele foi e pediu para mim interpretar, para eu interpretar o casamento dele. Percebe? Então, é um diferencial e eu estava preparado para isso. Sem contar as incontáveis vezes na igreja e em tantos outros espaços em que eu estava lá e me pediram para interpretar. E todos os anos que eu atuei diretamente como intérprete de Libras, também na igreja, além de toda a minha experiência profissional. Então, existem ainda muitas novas oportunidades profissionais, que podem ser de 3 tipos. Primeiro, como uma nova fonte de renda. Talvez você já tenha uma renda principal na área de educação, na área de atendimento ao público, na área, talvez você seja enfermeiro, enfermeira, psicólogo, enfim, não importa qual a sua área de atuação hoje. A Libras
pode abrir para você uma nova oportunidade de uma nova fonte de renda, talvez aí mesmo no seu próprio ambiente de trabalho. Quantas vezes eu trabalhava em um lugar como auxiliar de escritório, lá tinha surdos, e a própria empresa me contratou para, no meu horário de trabalho, ir em uma outra empresa interpretar uma reunião. Simplesmente porque eu era fluente em Libras. Simplesmente porque eu era intérprete de Libras. Eu sabia realmente como passar a mensagem do português para Libras, percebe? E eu fiz isso por 2 vezes. E foi engraçado, porque essa reunião que eu fui foi 1 hora e meia assim, de reunião. Somando as 2 reuniões que eu fiz no período de 1 mês e meio, eu ganhei quase o mesmo salário do lugar onde eu trabalhava. Percebe? Por quê? Porque essa oportunidade, como tem poucos profissionais, o intérprete de Libras é uma profissão extremamente valorizada. Além disso, pode ser uma oportunidade para você aumentar o seu salário, sem dizer também da possibilidade de transição de carreira. Eu já trabalhei como office boy, eu já trabalhei como digitador, eu trabalhei como auxiliar em uma distribuidora de livros, e depois me chamaram para trabalhar como intérprete, e eu comecei fazendo essas coisas em paralelo. Depois eu acabei focando só na área de interpretação. Depois eu fui trabalhar como auxiliar de escritório numa instituição que tinha surdos. De lá eu fui promovido e comecei a coordenar 55 funcionários surdos. Depois eu fui trabalhar como intérprete em escola, e assim foi, e sem contar os incontáveis eventos em universidades, governo e tantas outras coisas que eu já interpretei. Então a Libras, ela mudou a minha vida por completo. Só que cada um desses níveis aqui são níveis diferentes, requerem níveis de conhecimento e de prática diferentes. Agora, a grande questão é como interpretar. Por quê? Não basta você simplesmente saber sinais da Libras. Não basta, você já sabe disso. E não basta você saber montar frases em Libras, porque isso aí é para comunicação apenas. Interpretar é uma outra coisa, requer outras habilidades. E preste atenção nisso que eu falei, ó, habilidades. Interpretar não é um dom. Deus não vai fazer a interpretação no seu lugar. É sua responsabilidade aprender como interpretar, para você poder fazer o papel da interpretação em qualquer ambiente que seja. Mesmo que o seu objetivo seja simplesmente entender melhor os surdos, entender melhor a Libras. Porque, óbvio, quem é intérprete, quem sabe interpretar a Libras, entende muito melhor os surdos. Percebe? Então, o que é fundamental você saber sobre a interpretação? Primeiro, que para você saber interpretar, não é só uma questão técnica, existe uma conexão emocional ali. Só que para você desenvolver essa conexão emocional, você precisa de desenvolver uma sensibilidade cultural, de entender algumas nuances da cultura ouvinte, nosso português brasileiro, e entender nuances da cultura surda, que é uma cultura riquíssima, uma cultura incrível. Além disso, tem o aspecto de você desenvolver uma compreensão mais profunda da Libras. Então, sim, você quer se aprofundar na Libras? Se você aprende como interpretar a Libras, você vai aprofundar na Libras muito, e muito rápido. E para isso, você precisa de ter o domínio de técnicas de interpretação. E é justamente aqui que muita gente acaba travando. Por quê? Porque a pessoa acha que interpretar significa entender a Libras, e não é. Ela acha que interpretar significa saber mais sinais da Libras. Não é. Saber sinais técnicos. Não é. Essas coisas são importantes? São. É isso que vai fazer você interpretar muito bem? Definitivamente não. Eu conheço gente que tem esses requisitos aí, mas não sabe interpretar bem. Por quê? O que é que falta para essas pessoas? Técnicas práticas de interpretação. E eu vou colocar aqui até com ênfase, porque não adianta você saber teoria furada de interpretação. Durante anos, o que me ensinaram foi teoria furada de interpretação. O que isso me ajudava? Em nada. Porque na hora do vamos ver, você tem que saber usar as técnicas, você tem que conseguir colocar aquilo ali em prática. E é por isso que eu criei a imersão Técnicas de Interpretação. Você vê aqui o grande diferencial, que é justamente a visibilidade que você passa a ter como intérprete de Libras. Quer que você esteja no ambiente informal ou no ambiente formal. Então aqui no ambiente de igreja, no ambiente de sala de aula, no ambiente de uma palestra, de um evento, tudo isso é requerido do intérprete de Libras em tantos contextos diferentes. A grande questão é que
existe sim um abismo. E ó, na minha imersão Técnicas de Interpretação, você vai descobrir 3 coisas. Primeiramente, a superação do abismo. Segundo, as 3 fases de interpretação. E também o fundamento em que tudo isso aqui está baseado. A superação do abismo, você vai descobrir que o como resolver esse abismo que existe entre você saber a Libras, você se comunicar em Libras e você saber interpretar a Libras. Como passar para o outro lado, como saber realmente interpretar a Libras. Você vai entender aqui as questões técnicas, as questões linguísticas, as questões emocionais, as questões de ambiente, as questões linguísticas em si, de habilidade na Libras, de habilidade no português, que você precisa e pode desenvolver e como fazer isso. Então, a imersão ela é 100% prática, sem lero-lero, sem papo furado, ela é prática. E além disso, você vai descobrir que existem 3 fases da interpretação. A primeira e a mais negligenciada e ao mesmo tempo a mais importante é a fase da preparação. Porque tudo começa em você se preparar para realizar uma interpretação. Mesmo que você tenha chegado lá de supetão, igual foi no meu caso, que eu cheguei lá para participar, assistir um casamento e de repente era eu que ia interpretar. Então ali eu tive alguns minutinhos para poder me preparar para aquela interpretação. E por dominar as técnicas necessárias da preparação, eu fiz isso assim, ó, rapidinho, e foi assim incrível e muito emocionante para mim a oportunidade de interpretar o casamento de um amigo surdo. Além disso, existe também a questão de você ter domínio do ambiente. O domínio do ambiente envolve muitas coisas, desde o ambiente físico em que você está, as coisas e contextos daquilo que é necessário, as próprias pessoas e o público que está envolvido de forma direta ou indireta na sua interpretação, a mensagem fonte que você está recebendo em português, quer seja de um texto, de uma palestra, de um culto, de uma pregação, de uma missa, de uma aula, de um evento, de um discurso do presidente da República que seja, ou de qualquer outra coisa. Aqui é o momento de você realmente dominar cada um desses elementos do ambiente para você realmente ter a segurança e tranquilidade de como interpretar. E, gente, tudo isso são técnicas. Técnicas. Poxa, tem mais de 23 anos de experiência nessa área. É óbvio que para eu vivenciar todo esse período em tantos lugares diferentes, eu desenvolvi, testei e validei incontáveis técnicas. E aqui você vai descobrir também a outra fase, que é a fase justamente da execução precisa e eficaz, que é o momento em que você está ali e você vai interpretar. Em que você está ouvindo a mensagem, você tem que passar aquele ali para Libras. Você está ouvindo a música, você vai passar aquele ali para Libras. Está ouvindo o louvor, vai passar para Libras. Está ouvindo o professor em sala de aula dando aula de português, você vai passar aquele ali para Libras. Você está lá no evento, você está no seu trabalho ou em qualquer outro lugar e você vai passar a mensagem para Libras. Agora, como fazer isso de forma simples, prática e efetiva, sem, preste atenção, sem ficar com dor de cabeça, como tantos intérpretes têm, sem lesionar as suas mãos com esforço repetitivo, como eu já vi tantos intérpretes e tantos amigos meus terem que fazer cirurgia no pulso, porque não sabe fazer uma interpretação com leveza. Então existem técnicas para isso que eu desenvolvi ao longo de todos esses anos aí. E todas essas técnicas e todas essas fases, elas estão fundamentadas aqui na nossa imersão técnica de interpretação, um mergulho profundo na cultura e na linguística da cultura surda. Além disso, está fundamentado nas neurociências da interpretação e, mais do que isso, na prática, na aplicação do mundo real. E, de novo, eu vou enfatizar para você aqui que é prática. Por quê? Porque de teoria você vai lá no Google e encontra teoria. Prática você não encontra por aí. Então, a nossa imersão é totalmente online. O dia está chegando já, se você está vendo esse vídeo exatamente no momento em que ele foi publicado. O dia está chegando, você pode acessar o link que está logo aqui abaixo, ou talvez você esteja vendo esse vídeo aqui na própria página de inscrição para você participar da minha imersão online de técnicas de interpretação. Como que vai funcionar a imersão? Ela vai ser totalmente online no Zoom,
tá? E ela vai ter de cerca de 2 a 3 horas de interpretação. Você vai aprender tudo o que é necessário para ser intérprete de Libras? Óbvio que não, né? Poxa, 2, 3 horas é óbvio que não dá para te passar tudo o que você precisa. Mas meu compromisso com você, a minha meta com você é de te trazer a clareza necessária do que você realmente precisa, quais são as técnicas melhores, as técnicas mais eficazes para a preparação, para o domínio do ambiente, para a execução precisa e eficaz, para o aprofundamento na Libras, para a cultura surda, para a linguística da Libras, tudo baseado nas neurociências da interpretação, com prática. Você vai me ver interpretando, você vai ver eu explicando, vai me ver aplicando na prática e você ainda vai poder me fazer perguntas e eu vou te trazer as respostas para as perguntas que você fizer, se você estiver ali comigo ao vivo. Agora, se você está vendo isso aqui depois de hoje eu ter feito a imersão ao vivo, você pode também fazer parte dela e você vai ter acesso ao conteúdo gravado completo, na íntegra e com um material de apoio também. Então, vai lá, participam. Agora é a sua vez que essa imersão de técnicas de interpretação seja um divisor de águas na sua vida, facilitando toda a sua dinâmica e ampliando com novos horizontes aí o seu dia a dia com a Libras, com surdos e nos ambientes em que você faz parte com a Libras e com surdos. Vai lá!